E aí pessoal, tudo jóia? Vamos fazer aqui uma videoaula rapidinho, um tutorial de acesso ao Google Forms, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer para criar um formulário no Google Forms é logar no e-mail, tá? Vamos fazer um login aqui então. Uma vez logado no e-mail, a gente vai acessar, né? Vir aqui, ó, Google Apps, planilhas. Aqui no cantinho esquerdo, superior esquerdo, a gente vem aqui, ó, clica, formulários. E aí a gente vai criar um novo formulário em branco. Tem alguns modelos aqui, uns templates aqui, mas a gente vai criar um formulário em branco. Aqui está o formulário, né? A gente coloca um título nele, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, perguntas de informática. E uma descrição para o formulário, por exemplo, então aqui tem o nome principal do formulário, né? E alguma descrição para ele. Aqui então, ó, nessa área aqui que vão começar aqui o desenvolvimento, né? Que vai começar o desenvolvimento do formulário em si. Onde nessa área aqui, ó, a gente tem opções de tipos, de modalidades de pergunta, né? E aqui a parte onde a gente vai trabalhar essa pergunta. Por exemplo, vou começar aqui com resposta curta. Na resposta curta a gente pode pedir para que a pessoa responda algo simples, por exemplo, nome. Então aí a gente vai estar pedindo para que ela escreva o nome aqui, né? Vamos aqui, ó, no sinal maisinho, adicionar um outro tipo de pergunta. Por exemplo, múltipla escolha. Esse aqui eu gosto dele, é como se fosse um quiz, por exemplo. Nesse caso aqui eu estou perguntando o que é hardware, né? E aqui são as opções de resposta. Então eu posso pôr uma resposta, por exemplo, outra aqui, ó. E por exemplo, outra aqui. Como que vai aparecer para a pessoa lá? Vai aparecer a pergunta e né, as opções aqui de resposta. Vamos colocar outra aqui, outra pergunta. Por exemplo aqui, upload de arquivos. No upload de arquivo, a gente pode estar permitindo com que a pessoa envie um arquivo, né? Como, por exemplo, uma foto ou um arquivo que ela já tenha digitado, né? Então a gente pode colocar aqui, ó. Então aqui a gente pode colocar aqui, ó, quantos arquivos que ela pode enviar e qual que é o tamanho máximo do arquivo, tá? Ou seja, que ela pode enviar até 10 arquivos com no máximo 100 megas de tamanho. E a gente pode marcar aqui se ela é obrigatória ou não. Aqui no quiz também a gente pode marcar se é obrigatório ou não. Caso obrigatório, a pessoa não pode passar por esse formulário sem responder, tá? Então nesse formulário aqui a gente tá pedindo o nome da pessoa, fazendo uma pergunta de quiz, modelo quiz, né? Múltipla escolha. E estamos colocando aqui uma outra opção, que é para ela enviar um arquivo que ela fez, né? Ou ela digitou, pode ser um documento do Word, uma imagem, ou ela pode também tirar uma foto na hora, né? Se for o caso, por exemplo, às vezes um aluno fez
algo escrito no caderno, então ele tira a foto do trabalho dele no caderno e faz o upload do arquivo, ou seja, envia o arquivo. E a gente pode ter também aqui, por exemplo, colocar aqui a opção de parágrafo para uma resposta mais longa, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente pode fazer uma pergunta para um texto mais longo, onde a pessoa pode, né, descrever aqui com mais detalhes aí a resposta. E a gente pode então marcar como obrigatório ou não, né, ou deixar assim vazio. Então com isso aqui, ó, com esses 3 itens básicos aqui, a gente já consegue criar um formulário interessante. E tendo feito isso, a gente consegue enviar, tá? A gente pode enviar por e-mail para alguém, basta digitar o e-mail da pessoa aqui. Ou a gente pode criar esse link, que é onde a gente pode enviar ele pelo WhatsApp, né? Por um outro meio que achar mais interessante. Pode encurtar o link, né? Ó, o link tamanho normal e o link encurtado. Também eu acho interessante encurtar, copiar e aí sim fazer o envio via WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp web, que chega rapidinho para o pessoal responder. Qual que é o intuito disso? Uma vez respondido esse questionário, as respostas vão vir para cá, onde a gente pode tabular isso daí e fazer uma análise, né, de quais alunos fizeram, quais não fizeram, quem acertou, quantas perguntas, né? Isso na segunda etapa eu vou estar mostrando aqui. Então na primeira etapa a gente criou o formulário. Agora eu vou enviar e responder para a gente ver as respostas aqui, tá? Obrigado. Então vamos lá para a próxima etapa. Então pessoal, uma vez que a gente gerou o link lá do Google Forms e enviou ou por e-mail ou por WhatsApp, né? No caso, para testar aqui, eu enviei pelo WhatsApp Web. Então a gente vai abrir, né? Eu vou simular como se eu fosse a pessoa recebendo, né? O arquivo link. Vou simular aqui como se fosse eu mesmo recebendo. A pessoa vai receber um linkzinho assim, ó, né? Forms. Ela vai clicar e vai aparecer para a pessoa preencher, ó. O nome, por exemplo, que é hardware, tá vendo? Vou marcar aqui a opção. E aqui uma resposta maior, né? No caso aqui, o arquivo de resposta, seria pra gente fazer o upload de um arquivo. Vou pegar um arquivo qualquer aqui na máquina, só pra gente fazer um teste. Fazer o upload. E tá aqui, ó, submit é para enviar a resposta, tá? Então, feito isso, ó, foi enviada a resposta, né? E agora a gente vai abrir lá no Google Forms mesmo, né? Pra gente ver como que chegou pra gente lá, tá bom? Obrigado. Então pessoal, agora é o seguinte, a gente fez uma primeira etapa que foi o envio do formulário pelo Google Forms. Numa segunda etapa eu simulei o recebimento desse link, cliquei e respondi. E agora na terceira etapa a gente vai acessar como se fosse quem enviou mesmo, ó, o formulário. Então ele vai estar aqui normalmente, né? E aqui a diferença que vai ter agora as respostas, ó. Então tem uma resposta que foi aquela que eu preenchi. O nome, o upload, né, que foi o arquivo que eu enviei, tá aqui. A resposta maior, né, resposta completa.
E aqui, ó, 100% referente à primeira resposta dessa questão 1, né? Sobre o que é hardware, são componentes físicos, representam 100%, porque na verdade só teve uma, né? Uma resposta que foi a minha mesma, né? Minha própria resposta. Então tá aqui. Ou seja, o intuito disso é estar enviando os formulários, o pessoal respondendo, e você está tendo diversas opções aqui para poder fazer essa análise né, do que foi feito pelas pessoas que preencheram. Você ter o feedback do preenchimento, ok? Obrigado.